Fala galera, graça e paz, eu sou o pastor Cleide Santos e quero aqui continuar no propósito que nós estamos. São 12 palavras que eu tenho para você. Nós estamos aqui com a segunda palavra e eu espero que como a primeira te abençoe, espero que essa segunda também te abençoe em nome de Jesus, amém? Nós estamos com uma série de palavras sobre a oportunidade do novo de Deus entrar na nossa vida. Nós temos que entender que muitas vezes aquilo que a gente pensa, nós pensamos que é crise, que é situações difíceis, na verdade é uma oportunidade que nós temos do novo de Deus entrar na nossa vida. A Bíblia, no primeiro capítulo dessa série, eu falei sobre Davi, né, que Davi viu o gigante e quanto que todo mundo estava com medo. A própria Bíblia lá fala isso, que eles estavam com medo. Davi viu uma oportunidade porque escutou, ouviu algo, e que foi o soldado dizendo que quem matasse o gigante, o rei daria riquezas, grandes riquezas, daria filho em casamento e também os seus pais não precisavam mais pagar nenhum tipo de imposto. Aquilo que era um problema para todo mundo, Davi viu como 3 oportunidades de mudança de vida. Primeira oportunidade, só recapitulando, primeira oportunidade, ele ia ser rico. Segunda oportunidade, além dele ser genro do rei, ele estaria mais perto da promessa dele, daquilo que o profeta ungiu ele como rei. E a terceira, ele além de ser abençoado, ia abençoar toda a casa dele, porque a família dele não precisava mais pagar imposto. Então, Davi, onde que muita gente via crise, via problema, via gigante, Davi viu 3 oportunidades. Nós aprendemos isso, né? Porque muitas vezes você vai ver, vai ler, vai estudar na Bíblia, crises que se transformaram em oportunidade de melhora de vida. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, né? A Bíblia, ela diz em Isaías, diz assim, Isaías 43, esqueça as coisas velhas que já passaram, já passou, né? Eis que eu faço uma coisa nova e já está chegando. Querido, Deus trabalha na nossa vida com coisas novas, mas entenda, ele tem que acabar com as coisas velhas. Quando eu falo coisas velhas, é aquilo que nos faz mal, aquilo, lembranças boas, recordações maravilhosas, que te faz bem, que te joga pro alto, bênção de Deus. Mas tem recordações que infelizmente deixa a gente triste, abatido, e não só isso. Talvez o pior de tudo, nos deixa paralisado, nos deixa na zona de conforto. Você vai ver lá em Daniel, a Bíblia ela fala que Daniel foi jogado na cova dos leões, né? E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, todo mundo esperava que os leões iam devorar Daniel, mas pela manhã o rei foi chamar Daniel, chamando Daniel, e eu queria chamar a tua atenção para isso. Ele não chamou de defunto, vamos lá ver o morto, não, ele chamou Daniel. Só chama alguém por nome aquele que sabe que aquela outra pessoa estava vivo, né? Então, ninguém vai chamar por um nome de morto, chama uma pessoa viva. E ele chamou o nome Daniel, né? Queria ver Daniel vivo e para a glória de Deus, Daniel estava vivo. Querido, presta atenção bem nessa situação. Daniel foi jogado na cova dos leões não porque ele fez nada, ele não fez absolutamente nada, ele não prejudicou a lei, ele não fez nada, ele só quis adorar a Deus e foi jogado na cova dos leões. Entenda isso, que muitas situações difíceis que você está passando, que nós passamos, às vezes nós ficamos procurando culpados, né? Por que isso? Foi por causa disso? Foi porque eu fiz isso? Foi porque eu fiz aquilo? Foi porque eu deixei de fazer aquilo? Querido, deixa eu frisar algo para você aqui, que isso é uma crença limitante, é uma religiosidade. Deus não vai deixar ou vai te amar mais por aquilo que eu e você façamos. Deus nos ama e ponto. O amor de Deus não é comprado, irmão. O amor de Deus é oferecido. O nosso amor de seres humanos, se a gente não tomar cuidado, sim, ele é comprado. Porque quando eu falo comprado de quê? Ele tem expectativas. Muitas vezes nós amamos pessoas e criamos expectativas nelas. E isso nos causa danos terríveis. Pode nos causar danos terríveis. E o amor de Deus não, um amor que tudo suporta, um amor que tudo vê, um amor que não espera nada em troca, ele te ama e ponto. Por que eu estou falando isso? Para você, irmão, entender a primeira coisa que às vezes o inimigo faz na nossa vida
para nos congelar, para nos deixar parado, não deixar a gente prosseguir para o novo de Deus entrar, tentar fazer que você acredite que você não é amado. E isso é uma mentira, uma mentira. Você vai ser sempre amado por Deus, independente daquilo que você faz de certo ou de errado. Deus te ama e ponto final. Claro que existem as consequências dos nossos pecados, né? Isso é para bom, para ruim, sempre vai ter uma consequência, mas Deus nunca vai deixar de te amar, né, por aquilo que você faz. Porque a impressão que dá, irmão, é que quem faz mais coisas boas para Deus vai ser mais amado. Claro que existe um grau de intimidade, eu não estou discutindo isso, a própria palavra fala sobre isso, sobre Pedro, Tiago e João, e entre eles, dos 12 tinha Pedro, Tiago e João, e dos 3 ainda tinha João que deitava a cabeça no seu peito. Nitidamente parecia um grau de intimidade um pouco maior. Mas entenda, irmão, intimidade é para quem procura, intimidade é para quem quer, intimidade é para quem busca, né? Como que é uma intimidade? Primeiro você conhece, tem um relacionamento. Você nunca vai ter um relacionamento de intimidade com alguém que você não conhece. Você vai ter relacionamento de intimidade com alguém que você conhece. Então, primeiro é se apresentar, que dentro da igreja nós conhecemos como aceitar Jesus, reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Você vai se apresentar para Jesus, dali você vai começar a conversar. O que é conversar? É oração, confessar os seus pecados a Ele, né? E abrir teu coração para Ele saber entrar de fato e começar a trabalhar. A Bíblia ela fala que o Espírito de Deus, ele convence o homem do seu próprio mal. Então o Espírito de Deus, quando ele entra, ele começa a convencer. Isso dá um grau de intimidade entre você e Deus, entre mim e Deus, entre nós e Deus. Bom, dito isso, eu quero falar que Daniel foi jogado ali numa cova sem objetivo nenhum, entre aspas, aparente. Mas mesmo assim ele passou, mesmo assim ele ficou, mesmo assim ele foi em frente e mesmo assim Deus livrou ele da cova do leão. Pastor, onde que o senhor está vendo a oportunidade? Querido, às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para algumas coisas novas acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você não orava tanto e através da cova do leão você está orando mais. Às vezes você não jejuava tanto ou às vezes nem jejuava, mas através da cova do leão você está jejuando e jejuando mais. Você não lia a palavra, mas através da cova, né, que você foi jogado, você está lendo a palavra. Você ia uma vez no culto na semana, na igreja, só uma vez, às vezes nem ia, né, o domingo, mas quando você cai na cova dos leões, você se sente na obrigação de ir todo dia. Às vezes Deus cria uma oportunidade para você buscar mais a face dele, porque ele tem interesse de chegar perto de você. Querido, isso é muito simples de entender. O problema não é você entender. Entender todo mundo entende. O problema é nós praticarmos. Por isso que a palavra de Deus ela fala, não sejamos somente os ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Deus falou para Josué, e no terceiro capítulo dessa série eu vou falar mais de Josué, mas Deus falou para Josué algo, medita nessa palavra, se possível, de dia e de noite. Meditar não é ler. Muita gente lê a palavra para pregar, muita gente lê a palavra para ter oportunidade. Na verdade, a palavra de Deus, nós não temos que ler para falar com os outros, nós temos que ler para falar conosco mesmo. E talvez seja um dos enganos que muitas pessoas evangélicas têm em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nós não podemos ler para falar com os outros. Nós temos que ler para falar com a gente. Né? E automaticamente isso vai acontecer com você que é pregador, você que é levita, você que tem a oportunidade na sua rede, na sua cela, na igreja, para pregar, enfim, na consagração, automaticamente aquela palavra que falou com você, ela vai falar com os outros, vai falar com outras pessoas. Mas não pode você e eu lermos a palavra só para falar com os outros. Isso é um engano, e isso é um princípio de derrota, né, que às vezes muita gente fica adquirindo para a sua vida. Só ler a palavra para poder pregar. Pregar é fácil, viver aquilo que prega é um pouco mais complicado. Mas eu não vim aqui falar mal de quem prega, não é essa a minha intenção. Eu só estou falando que você que está me ouvindo, que está em busca dessa ajuda, dessa série de palavras, que Deus está criando essa oportunidade. Essa tempestade que você está, esse vento que você está, não é para a tua morte. A Bíblia ela fala que Jesus falou para os discípulos para entrar no barco e atravessar para o outro lado. Dessa vez ele não foi junto com eles no barco. E uma grande tempestade, um vendaval, se tomou conta no meio do mar e começou a entrar água no barco.
ficou um medo generalizado ali, e de repente eles olharam para frente, ou para o lado, né, e viu um vulto branco, né, para dizer, e gritaram que era fantasma. O negócio foi tão tremendo que para pensar, você no meio de um mar, no meio de uma tempestade, e você vê um vulto e um grita, lá vem um fantasma. Imagina o medo tomando conta de todo mundo ali, né? E quando Pedro olhou, Pedro falou assim: mestre, é tu? Porque Jesus, ele disse: olha, fica tranquilo que sou eu, não fica com medo não. Aí Pedro falou: se é tu, me permita que eu vou. Aí Jesus: vem, querido. E Pedro deu um passo pro lado de fora, né, do barco. Isso aqui é muito interessante, querido, para mim, na minha concepção, porque eu já até ministrei algumas vezes em algumas igrejas, até no nosso ministério, sobre essa palavra, porque essa palavra não se trata só de fé, se trata de muitas coisas. Uma das coisas foi a oportunidade que Deus deu para todo mundo, mas só Pedro aproveitou. Eu já vi muita gente meter o pau em Pedro, porque Pedro, depois de alguns passos, ele afundou, e Jesus chamou ele de pequena fé, homem de pequena fé. Irmão, eu tenho uma teoria comigo. É melhor você ser chamado de homem de pequena fé do que homem que não tem fé nenhuma. Porque de todo mundo que estava dentro do barco, o mais ousado foi Pedro, que saiu do barco. De todo mundo que estava dentro do barco, foi Pedro que deu passo para fora do mar, né, para andar no mar. Seja um passo, 2, 3, irmão. Teologicamente não tem como comprovar quantos passos Pedro deu, mas seja que um passo só em cima da água, Pedro já fez muito mais do que eu e você. Pedro andou sobre as águas, Deus andou sobre o mar, sobre águas, né, que estavam em tempestade, que Jesus depois ele manda acalmar. Querido, deixa eu te dar uma palavra. Às vezes Deus te deu uma ordem, e por causa dessa ordem você está passando uma tribulação muito grande, um problema muito sério. O vendaval cresceu, a tempestade veio. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, querido. Deus me enviou para falar algo com você aqui hoje, através desse vídeo. Isso daí não é para você morrer, é uma oportunidade que Deus está te dando para você soltar do barco e dar um passo de fé. Tem muitas vezes que Deus tem que forçar para a gente dar um passo de fé. Deus não força você a amá-lo, mas às vezes Deus força para a gente dar um passo de fé. E talvez essa situação que você está vivendo é te forçando a você sair da zona de conforto para dar um passo de fé para Deus. Querido, aproveite a oportunidade, porque o novo de Deus, ele só entra na nossa vida quando Deus permite, e a outra quando nós permitimos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É muito simples. Pedro deu passo em direção a Jesus. Os outros discípulos ficaram olhando para ver o que ia acontecer. Existe dois tipos de pessoas, irmão. Aquele que fica olhando para ver o que vai acontecer e aquele que aproveita a oportunidade. Você tem que escolher quem você é. Se você for aquele que aproveita a oportunidade que Deus está te dando, então dê um passo em frente a ele, dê um passo em direção a ele. E se você é aqueles que só vai ficar olhando, então fica parado, mas não reclama de algumas coisas não acontecer na tua vida, porque algumas coisas só acontecem na vida daquele que aproveita a oportunidade. Outra coisa que eu queria falar sobre essa palavra é o seguinte, é muito simples. Quando Pedro deu um passo, né, em direção a Jesus, entenda que o temporal, a tempestade, o vendaval não tinha passado, estava na sua alta intensidade. Meu irmão, quando o temporal abaixa, é muito fácil nós irmos em direção a Jesus. Mas quando a tempestade está na sua alta, na sua máxima, e você dá um passo de fé, requer muita determinação, muita vontade, muito foco. Outra coisa que eu queria falar em cima de foco, meu irmão, o engraçado de tudo dessa palavra é que a Bíblia ela fala que Pedro andou na direção de Jesus. Querido, é maravilhoso isso daqui para mim, porque ninguém se afoga quando anda em direção de Jesus. Ninguém morre quando anda em direção de Jesus. Ninguém perece quando anda em direção de Jesus. Ninguém fica com falta quando anda em direção a Jesus. Meu irmão, ninguém fica sem oportunidade quando está andando em direção a Jesus, porque Jesus é a nossa oportunidade. Querido, guarde essa palavra no teu coração, porque essa palavra é uma oportunidade que Deus está te dando de mudar essa situação. Essa situação que você está vendo aí, ó, parece que vai acabar com você. Alguém já até te falou, olha, não tem jeito, vai ser destruído. Nada. Isso daí, meu irmão, é a oportunidade do novo de Deus entrar na tua vida. Irmão, 2020 é o ano do novo de Deus na nossa vida. 2020 é o ano do novo de Deus na nossa vida. Meu irmão, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te livrar, que a graça e a misericórdia do Senhor possa entrar sobre a tua vida, tá bom? Eu quero fazer uma pequena oração, uma oração profética sobre você.
que tudo isso vai passar. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, Pai, que está me ouvindo agora através desse vídeo, não importa se é de noite, se é de dia, mas ela está ouvindo, que o Senhor venha sobre ela, Pai, e essa tempestade que ela está passando, Pai, eu declaro sobre a vida dela que não é para a morte, mas é uma tempestade que está criando uma oportunidade de vida. Pai, a tua palavra diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas tu veio dar vida e vida com abundância. Então, Pai, alcança teu filho, a tua filha, Pai. Alcança esse homem, essa mulher, esse jovem, Pai. Alcança esse ancião, enfim, alcança todos, ó Pai, que estão me ouvindo agora, através desse vídeo. E abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Fique ligado aí nessa série de palavras, o novo de Deus, a oportunidade do novo de Deus. Eu falei a primeira, essa é a segunda oportunidade. Semana vai ter mais outra palavra de oportunidade que Deus tem para a nossa vida. Quero te fazer um convite também para você ficar ligado aí nas nossas lives a partir dessa semana, né? Terça e quinta nós vamos ter umas lives ao vivo aqui, né? No Instagram, vou estar anunciando. A terça-feira eu sempre trazendo uma palavra e com pergunta e resposta que você vai mandar para mim, vou tentar responder as perguntas. Na quinta-feira, sempre trazendo um convidado, um pastor, um médico, um psicólogo, para falar das duas linhas, dos dois lados da história, entre aspas, né, que muitas vezes nós estamos passando. Um exemplo, quinta-feira agora tá quase tudo certo, eu vou botar aí para você, estou trazendo uma psicóloga para falar comigo, uma live ao vivo, nós vamos falar sobre jovens, sobre suicídio, sobre depressão, vai ser muito bacana, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre, querido, em nome de Jesus, vem para perto e deixa Deus trabalhar, graça e paz.